4 ações extremamente baratas, só que ainda assim pagando um dividendo altíssimo. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu já vou te adiantando aqui que tem uma delas que está com dividend yield de 25%, fica no vídeo que você vai conferir. E aí já vamos começar com a primeira ação assim já para levantar a polêmica, que é a Petrobras, código PETR4, conhecida como Petróleo Brasileiro SA, e de acionista majoritário a União Federal, torna essa empresa estatal de economia mista. Atualmente a Petrobras produz quase 4 bilhões de barris de óleo por dia. E aí se a gente olha para os últimos 5 anos da Petrobras para ver como é que performaram as ações dela, a gente vê uma alta de 56%. E se a gente olhar esse mesmo período de 5 anos com o reinvestimento dos proventos, a alta vira na verdade de 325%. Cada 5 mil reais aqui viraram mais de 21 mil reais. E aí, por ser uma das maiores empresas do Brasil, por ser estatal e por estar com uma performance tão boa nos últimos anos, é claro que o mercado começa a olhar cada vez mais para essa empresa. Afinal de contas, as ações da Petrobras operaram em tendência de alta e renovaram máxima histórica já nesse ano. Além disso, como o preço do petróleo está com uma visão positiva para 2024, a Petrobras também reiterou novas altas. E isso tudo está acontecendo porque o estoque de petróleo lá nos Estados Unidos tem caído pra caramba, ou seja, se a oferta reduz, o preço do petróleo tende a subir. E aí, para produtoras que continuam a todo vapor, tipo a Petrobras, acabam se beneficiando disso. Só que vamos agora olhar para o que é que de fato interessa para a gente, para a Petrobras estar nessa lista aqui de ações baratas e pagando altos dividendos. E aí, se a gente olha sob a ótica da máquina de dividendos, uma das estratégias que a gente utiliza aqui no time do Clube do Valor, que leva em consideração o pagamento de dividendo médio nos últimos 3 anos de uma empresa, a negociação diária dessa empresa e a consistência de distribuição de dividendos, que a gente vê é a Petrobras com dividend yield médio na casa de 24% nos últimos 3 anos, que coloca ela ali entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Só que não é só isso. Se a gente for olhar para as ações da Petro aqui, custando seus quase 41 reais nesse momento, que a gente vê é um preço sobre lucro abaixo de 4 e um EV/EBIT em menos de 4 também. Que quando a gente vai olhar para o histórico dos últimos 3 anos, esse valor abaixo de 4 é mais baixo do que a média dos anos de 2016 até 2020. Ou seja, é uma das métricas que mostra que a empresa está barata. Com isso, calculando o Earning Yield, que é uma das formas de entender se a ação realmente está gerando caixa suficiente para chamar ela de barata, ela se encontra dentro das 20 ações mais baratas da bolsa, segundo a nossa outra estratégia de seleção de ações aqui do Clube do Valor. Eu já vou te explicar mais detalhes sobre as duas mais para frente. Mas agora eu sei que, apesar de você me ouvir aqui falando de forma racional, porque que essas empresas estão sendo citadas num vídeo como esse, pode ser que você ainda pense coisas como essa seguidora aqui falou: só louco para investir na Petrobras nesse momento. Ou então o Nelson, que disse: comprar ações da Petrobras com esse novo governo que vai entrar, só se for louco. Ele disse isso lá na época das eleições. E eu sinceramente não sei se essa é a tua opinião ou não, se você pensar em comprar ou vender Petrobras de acordo com a decisão política do país, e se for, inclusive, me conta aqui nos comentários que eu quero conhecer a tua razão para isso. Só que o fato é que, se a gente tirar todas essas narrativas e for para os critérios muito claros que fazem a gente selecionar uma ação, o que a gente vê é que, de fato, a Petrobras está com um EV/EBIT muito abaixo da média, como eu já te mostrei. Além disso, se a gente for ver resultados de geração de caixa aqui medido pelo EBIT da empresa, a gente vai ver, nos últimos 12 meses, a Petro fazendo um EBIT de quase 210 bilhões de reais. Quando a gente compara esses 210 bilhões com o valor de firma da empresa de quase 780 bilhões, o que a gente vê é que a geração de caixa em relação ao valor da empresa é muito alta. E ainda com isso tudo, ela está pagando um dividendo muito alto, principalmente nesses últimos 3 anos, como mostra essa outra figura. E tá aqui a importância da gente falar de critérios claros. E não sobre decisão política, sobre decisão da gestão, sobre como é que a empresa está sendo gerida, muito menos pedir dica de influenciadores, de amigos, para saber qual é a melhor ação comprar em qual momento. É assim que essas ações são selecionadas para esses vídeos aqui, inclusive a segunda delas, que é da empresa Vale, de código Vale3 na bolsa. Essa que é a antiga Vale do Rio Doce, uma mineradora brasileira gigantesca presente em mais de 20 países. E mesmo se a gente for olhar para o último ano da Vale na bolsa, a gente vai ver uma queda de mais de 27%. E que, inclusive, por essa performance negativa do curto prazo ou não, tem muita casa de análise que, apesar de ver que a Vale realmente está barata, ainda assim ela está ficando fora das carteiras. Em compensação, tem outras casas, como o próprio Banco do Brasil, recomendando compra na ação e destacando cenário favorável para a mineradora. Ou seja, recomendando compra ou não, me parece um consenso que tá todo mundo vendo que a empresa realmente tá barata. E aí, se a gente olha para a performance dos últimos 5 anos da Vale, a gente vê uma alta de 46%. Só que considerando o reinvestimento dos dividendos nessa conta, que é realmente o retorno total de uma empresa, quanto a cota se valorizou e quanto ela pagou de dividendos somados, o que a gente vê é uma alta de 123%. Ou seja, mais do que dobrou o capital dos investidores nesse período. E a Vale tá barata nesse momento
simplesmente porque ela está com um earning yield de mais de 18%, colocando ela entre as 20 ações mais baratas da bolsa. E ao mesmo tempo, a Vale está com um dividend yield nos últimos 3 anos em média de 14%, colocando também ela dentro das 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. Barata e com altos dividendos ao mesmo tempo. E aí você pode chegar aqui e perguntar: tá, Felipe, mas o que é que de fato faz uma ação barata mesmo? Já falou de earning yield, falou de EV/EBITDA, mas o que é que realmente faz diferença? E agora eu vou te explicar um pouco mais de detalhes sobre isso. A primeira coisa a entender é que a cotação de uma ação por si só não diz se ela tá barata ou se ela tá cara. Vamos voltar pro exemplo da Petrobras aqui, nesse caso, que tá sendo cotada a quase R$41. Lembra que isso aqui é só quanto você vai desembolsar do seu bolso para comprar uma ação da companhia. Mas isso não fala nada sobre a empresa tá barata ou cara. Olha para esse EV/EBITDA aqui que a gente falou de que tá abaixo de 4 para Petrobras. E aí vamos agora olhar para uma outra empresa aleatória da bolsa, que seria a Lave 3, a construtora Lave, que a cotação dela tá abaixo dos R$8 na bolsa, ou seja, 5 vezes menos ali quase o da Petrobras. Só que quando a gente vai olhar para o EV/EBITDA da Lave, a gente vê praticamente o dobro, 7,6. Ou seja, em termos de geração de caixa, a Lave não chega nem perto do que a Petrobras faz. Claro, Felipe, a Petrobras é uma empresa muito maior. Só que quando a gente usa um múltiplo, como o EV/EBITDA, como o earning yield, a gente compara a geração de caixa com o valor da empresa. Então, se o múltiplo é muito melhor para a Petro, o que a gente começa a entender é que, de fato, independente do tamanho da empresa, ela começa a fazer muito mais sentido no momento, mostrando que está mais barata uma do que a outra. Por mais que a cotação da Petrobras custe mais 40 e a da Lave custe menos de R$8. E é por isso que a gente olha para essa métrica que está na tela para vocês, chamada de earning yield, que mede justamente o lucro operacional medido pelo EBIT, dividido pelo Total Enterprise Value, que é uma das formas de a gente entender quanto que vale uma empresa no mercado. O Total Enterprise Value que está medida por essa soma que está na tela para você, que nada mais é do que o valor de mercado da companhia somado da sua dívida líquida, ou seja, já descontando o dinheiro que a empresa tem de caixa, mas somando as dívidas que ela tem ali no mercado. E aí é a partir do resultado do earning yield das empresas que a gente consegue montar uma lista com as 20 ações mais baratas da bolsa. Não sem antes passar por esse passo 3 aqui da montagem da estratégia, que é o ajuste no resultado operacional. Por muitas vezes, esse EBIT que é levantado pelas empresas nos sites que a gente utiliza, eles têm efeito de caixa que são não recorrentes. E aí, para todas as empresas baratas da bolsa, esses EBITs são ajustados. É por isso que muitas vezes você vai fazer essas contas na mão aqui e os resultados vão estar diferentes do que eu te mostro nos vídeos. Tá, Felipe, mas para que a gente faz todo esse levantamento para encontrar as ações mais baratas da bolsa? Porque a gente descobriu que nos últimos mais de 15 anos, as ações que são mais baratas na bolsa, medidas por essa linha azul clara, elas performam muito melhor do que as ações que são caras, medidas por essa linha vermelha aqui embaixo do gráfico. Perceba que as ações baratas performaram 5 vezes melhor do que as ações caras. Então, se você ficou curioso para conhecer outras ações baratas nesse momento na bolsa, eu vou te disponibilizar um livro digital que nossa equipe escreveu, explicando detalhe por detalhe da estratégia das ações mais baratas da bolsa e te revelando 10 das 20 ações mais baratas nesse momento. Você pode baixar isso gratuitamente nesse momento, é só clicar nesse primeiro link aqui ou na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo. Essa que teve uma valorização positiva nos últimos 5 anos de mais de 26%. E quando a gente coloca o reinvestimento dos proventos, essa alta vai para 83%. O que aconteceu recentemente com essa empresa é que ela estava correndo o risco de sair sob a gerência estatal e passar para uma gerência federal, na chamada federalização das empresas. Só que o fato é que nem essa preocupação com a federalização do mercado fez com que ela saísse das estratégias de investimento. Atualmente, na estratégia máquina de dividendos, ela está entre as 10 mais pagadoras da bolsa. E também posicionada com um earning yield de quase 16%, ela está entre as 20 ações mais baratas da bolsa. Estou te falando aqui sobre a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, de código CEMIG4 na bolsa. E antes da gente falar da última ação, você pode estar se perguntando: Felipe, eu foco então em investir em ações mais baratas ou em ações que pagam mais dividendos? Bom, aqui no Clube do Valor, a gente segue as duas. E mais do que isso, existem outras ainda formas de escolher ações na bolsa, fundos imobiliários, rendas fixas. Tudo isso é demonstrado numa árvore de estratégias como essas aqui, onde a gente começa com o nosso propósito de levar tranquilidade financeira para as pessoas e investir cada vez melhor. Fazendo isso através de um sistema de alocação de estratégia, investindo em ações do Brasil, Estados Unidos, fundos imobiliários, renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada. E para cada uma das classes de ações, a gente tem estratégias diferentes. Felipe, por que isso? Porque isso aqui depende do teu objetivo e do teu perfil do investidor. Por exemplo, uma estratégia de ações mais baratas vai naturalmente selecionar ações que estão menos populares no mercado. Ações de menor capitalização, muitas vezes com um pouco mais de risco. Tudo isso em prol de tentar entregar um resultado mais forte, de mais rentabilidade no longo prazo. Enquanto isso, uma estratégia montada para dividendos naturalmente vai escolher ações um pouco mais solidificadas, de setores que geralmente pagam mais dividendos. Tudo isso em troca de um pouco menos de risco, um pouco mais de dividendos, mas um pouco menos de rentabilidade no longo prazo. E estratégias como uma de momentum
por exemplo, foca na rentabilidade ainda mais de curto prazo, para que você surfe melhor a rentabilidade das ações que já estão subindo nesse momento. E todo esse racional é seguido para as outras classes de ativos também. A gente consegue ver o que eu estou te dizendo em gráficos de resultados como esse aqui, ó, onde o dividend yield do Ibovespa, da máquina de dividendos e das ações mais baratas da bolsa são comparados. Você vai ver que a barra laranja, na maioria dos anos, está por cima de todas as outras barras. Ou seja, uma estratégia como a máquina de dividendos entregou mais dividendos do que ações baratas do que o Ibovespa, como era de se esperar. Em compensação, a estratégia das ações mais baratas da bolsa entregaram rentabilidade um pouco maior nos últimos 22, 23 anos do que o Ibovespa e do que inclusive a estratégia máquina de dividendos. Isso tudo com um pouco mais de risco ao longo do tempo. Dito isso, a resposta da pergunta qual é a melhor estratégia é a que for melhor para você. Por isso que eu te digo que você precisa entender o que é que você está buscando para aí sim decidir qual é a melhor estratégia. Agora, se você não se sente 100% seguro para fazer isso sozinho ainda, o que é perfeitamente normal, eu criei uma oportunidade que vai te ajudar a chegar lá em menos tempo. Essa oportunidade se chama Diagnóstico de Carteira Gratuito, que nada mais é do que uma conversa com um especialista de investimento certificado, treinado por mim pelo Clube do Valor, para identificar os pontos fortes e os pontos fracos da tua carteira atual de investimentos. Esse processo todo é gratuito, só que as vagas são limitadas. Eu tô te falando aqui dos nossos especialistas que geralmente estão com as agendas bem lotadas. Por isso, se você quer participar de uma sessão de diagnóstico de carteira, eu te sugiro que você clique nesse link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Se você tiver mais de 500 mil para investir, um dos nossos especialistas vai te ligar para entrar em contato contigo. Agora sim, vamos para a última ação do vídeo. Essa que, mais uma vez, nos últimos 5 anos, está entregando uma rentabilidade de praticamente 32%. Só que com reinvestimentos proventos, essa alta vai para 125%, mais do que dobrando o capital dos investidores também. E essa aqui, que está com dividend yield médio nos últimos 3 anos de mais de 17%, é uma pancada, e com um earning yield de quase 25%, transformando ela em ação barata e em ação de dividendos ao mesmo tempo. Tô te falando aqui da Holding Metalúrgica Gerdau de código GOAL4. Agora me diz aqui embaixo, você tem alguma dessas ações na carteira? Lembra, se você quer conhecer 10 ações baratas nesse momento, tem um link aqui embaixo para você. Se você quer ajuda nossa pessoalmente para olhar para a tua carteira em específico, tem um link aqui embaixo para você também. E pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.